Então, pessoal, dando continuidade ao nosso Capacite, hoje é o último dia, né? Então a gente vai falar aqui sobre alguns outros tipos de gráficos que a gente viu como é que se faz a plotagem deles na aula passada, utilizando o Matplotlib. E aí eu vou tratar... Gente, minha cachorra. A gente vai tratar sobre algumas medidas de estatística descritiva, que no caso vai ser média, mediana, moda, desvio padrão, variância, tá? Então vai ser algo bem simples mesmo, então vai ser algo bem rápido. Eu acho que já está tudo rodado. Então, como você já sabe, a gente tem que pegar o nosso banco de dados, né? Não importa de onde ele esteja, a gente tem que especificar o caminho de onde ele está e dizer qual é no caso, como a gente está tratando de CSV, então dizer qual é o tipo de separador dele, se é uma vírgula ou se é um ponto e vírgula, né? E aí, para realmente ver se o seu banco de dados ele realmente foi trago para uma variável que você denominou de qualquer coisa, no caso eu denominei aqui teste, mas pode ser denominado de outra coisa. Vamos ver se tem alguma coisa que às vezes pode ser de não ter, isso já aconteceu comigo alguma vez. Então eu já mostrei algumas funções, né? A função rede, a função tail, a função tail, a função ponto columns, a função dtypes, a função ponto drop. E aí eu fui dropar aqui algumas colunas que eu não queria ver, e eu queria ver o que acontece se ele realmente tirou as colunas que eu não queria. Então, vocês podem ver que nesta nova variável que recebeu, né, só vai receber as colunas que não tem no meu banco de dados. É isso. Que eu não quero que tenha no meu banco de dados, então eu só tirei as que eu não precisava para fazer minhas análises. Eu nem vou precisar de todas elas, porque a gente só vai estar interessado em apenas uma variável, que é a valor de venda. E aí, como eu falei na última aula, acredito que vocês devem ter lembrado que o valor de venda ele tem vírgula, né? E aí a gente não pode calcular, aplicar funções da matemática da biblioteca, né, para variáveis que não está no padrão que ela foi projetada para ser. Então, nesse caso, a gente tem que transformar essa variável que está, no caso, ela está do tipo objeto, para que ela seja um tipo float. Por que seria float? Né? Eu nem falei isso, nem mencionei na outra aula. Por que não poderia ser inteiro? Por exemplo, a gente tem valores já quebrados aqui. Imagina se a gente dissesse que seria uma média inteira. Então, não teria números após a vírgula, então a gente não saberia as casas decimais. Então, é por isso que a gente está utilizando o float, tá? Aí aqui eu também estava falando sobre se você quiser selecionar uma coluna, né, que no caso uma coluna é uma série do meu data frame, ou se eu quisesse pegar mais de uma coluna, que aí seria um data frame de outro data frame mãe. E aí o que acontece? Você pode estar atribuindo a isso uma outra variável, como eu fiz aqui, né? E é isto. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Aqui eu falei sobre a questão de saber a quantidade de NA de valores faltantes. Gente, meu Deus, minha cachorra, meu pai. Valores faltantes, e ele vai me retornar todos os valores faltantes que tem em cada coluna. Aí eu parei nessa parte aqui, né? Que era sobre a gente transformar a minha variável valor de venda para um tipo de dado aceitável que eu possa estar calculando, né? E poder estar fazendo a minha primeira análise, né? Minha pequena primeira análise. E aí eu falei que existe a função apply, a função lambda, a função replace e a função astype. Sendo bem rápido nisso, a função apply ela vai aplicar alguma modificação no teu data frame. E aí tu, dentro do parâmetro, tu vai ter que explicar para ela qual é essa modificação que tu quer fazer. E aí a gente utiliza uma função lambda, que ela é própria da linguagem, que ela é uma função que permite apenas uma única, deixa eu ver aqui, uma única expressão, e ele vai especificar para cada valor do teu data frame, como está acontecendo aqui. Tá vendo que aqui ele recebe um X, e desse X ele tem que me retornar o quê? Tem que me retornar, ele tem que fazer essa troca da vírgula para o ponto e vírgula, né? Como está aqui. Eu tenho que tirar essa vírgula
e botar um ponto no lugar dela, e depois disso eu tenho que transformar. E aí, o que que eu faço? Eu faço a minha coluna lá, a minha série valor de venda, receber ela mesma, só que agora ela vai estar aplicada uma função que vai fazer essa troca, né, desse negócio aqui, desse caractere, e ele vai receber já aplicada com essa modificação. E aí, eu vou utilizar o comando astype, que é para justamente mudar o meu tipo de dado. Se meu dado está do tipo objeto, você pode transformar ele para o tipo float. E aí, se você fizesse primeiro essa operação, né, de fazer o astype em cima dessa, ou seja, primeiro essa, depois essa outra, ele não ia dar certo. Você ia ter um problema, porque ele ia dizer que ele não vai conseguir transformar um número que tem vírgula, né? Como eu falei, que aqui no Brasil, os números com vírgula são os números, né, do tipo de dado float, só que aí a linguagem foi projetada para ser ponto, tá? Então, até essa parte, acho que todo mundo deu para entender. E aí eu quero ver de novo se eu conseguir transformar o meu valor de venda, né? E realmente eu consegui transformar, porque antes ele estava como objeto, então perfeito. Mas claro que nem, às vezes podem vir tabelas ou banco de dados que elas estejam tipo no formato certinho, do jeito que o pacote entende como que é o correto, que é o que é para ser, tá? Então pronto, aí eu vou lá olhar realmente, ver se ele está bonitinho. Então vocês podem ver que antes estava vírgula, agora é ponto. Ele está como float. E aí, perfeito. Vamos só dar uma... Segura essa parte aqui e vamos para uma outra função que também é muito importante. Ela é chamada ponto .lock. Essa função ponto .lock, ela meio que... Ela vai fazer uma... Como assim? Ela vai pegar alguma coisa que tu queira. É uma outra maneira de você selecionar partes do seu data frame, né? Que a gente disse ali que a gente poderia selecionar o data frame dizendo as linhas, outra pegando só uma parte ali teu início da tua tabela, do teu final. Agora a gente pode ter uma função chamada ponto .lock e também tem a função chamada ponto .ilock. Mas eu estou tratando dessa porque essa daqui ela vai localizar para mim alguma coisa que eu tenho interesse. Então, alguém pode me dizer o que que tá... Ah, tá. E aí, a gente, como é que ela funciona, né? Como é que é? Você abre os colchetes e aqui dentro você vai colocar a condição que você quer que ele faça, que ele vá buscar para mim no meu data frame. Então, alguém sabe dizer o que que seria isso daqui? O que que ele está buscando para mim? A pergunta valendo US$ 1 milhão. 10 segundos, pessoal. Eu acho que ninguém... Eu acho que é buscando os valores maiores que tem na coluna valor de vendas. Isso. Ai, amém. Alguém falou. Meu Deus, obrigado. Obrigado, Josivânia. Chance de ficar rico. Que retorna os valores maiores ou igual a 100? Isso. Perfeito. E ele vai retornar valores maiores ou igual a 100 de qual coluna? A coluna, valor de venda. Olha como isso aqui é simples. Eu tinha colocado outra também. Ah, tá aqui embaixo. Agora essa daqui. É quase a mesma ideia da outra, só que agora tá diferente. O que seria que ele vai buscar aqui para mim? O candidato hábil. Tempo na tela. Não sei. Se alguém conseguiu. Ah, mas a gente fez a mesma coisa do outro aqui de cima. Que agora, ao invés de ele vai buscar um valor nessa coluna chamada valor de venda, ele vai buscar para mim, ele vai me retornar apenas aqueles valores, né, que tenham na coluna. Na verdade, ele vai me retornar o data frame todo, só que somente com os valores que eu quero que eu pedi, que no caso aqui é do Ceará. Então, ele me retorna aqui. No caso, eu fiz uma variável receber, né,
somente os valores que tenham CE. E aí ele me retorna um data frame somente com esses valores do estado da sigla CE, tá? Agora realmente a gente vai começar aqui um pouquinho de estatística descritiva. E como eu falei, essa parte da estatística descritiva, ela é uma parte para você poder, antes de você aplicar técnicas estatísticas. E aí ela vai fazer o quê? Ela vai te dar um resumo sobre os teus dados. A gente vai fazer uma pequena análise análise descritiva sobre a nossa coluna valor de venda. Então, existem maneiras, né, de você, na mão mesmo, calcular média, mediana, essas coisas, como foi o que eu fiz aqui, mas a própria linguagem, ela já oferece esse suporte, né? No caso, como é que seria para você calcular se fosse na mão aqui a média, por exemplo? Eu fiz uma variável chamada média, ela vai receber o que eu quero. Então, para quem lembra, né, a função .sum, ela vai somar todos os valores dessa minha coluna aqui, chamada valor de venda, dividido por tamanho do meu valor de venda. Então, eu tenho que saber quanto é a soma, né, de todos os valores, dividido pela quantidade de observações. E aí ele me dá uma retorno média. A média aqui, no caso, deu 94,42, mais ou menos, vou dizer assim, vamos arredondar para 94,50, né? Eu sei que está errado esse arredondamento, mas vamos dizer assim, a média do mês de agosto dos preços dos combustíveis, dos mais variados tipos, é de R$ 94,50. Então, a gente já conseguiu tirar uma informação desse meu data frame, não desse, né, do data frame teste, tá? Mas aí, gente, como é que eu posso dizer? Existem funções que já fazem isso pra gente, né? Então, eu posso fazer o quê? Eu posso fazer uma variável, né, receber a minha média. E como é que você calcula a média, né? Sem precisar fazer todo esse aparato aqui. Você pode simplesmente, né, o nome da variável que você criou, que ela vai receber a média, o nome da coluna que você quer que calcule essa média, né, que no caso a gente está usando valor de venda, ponto min. Não precisa passar nada aqui dentro, né? Mas com certeza deve ter algum parâmetro aqui dentro. Mas não precisa passar nenhum parâmetro aqui dentro, ele já faz essa operação aqui em cima. Então ele vai e calcula a minha média e eu peço para me retornar a minha média, que é exatamente igual a essa forma aqui. Então, tá vendo? Existem maneiras diferentes para resolver o mesmo problema. Então, aí tem como calcular a média. Então, tem uma média de 94,42. Tá? Eu já tenho informação. Outra informação. Como é que eu calculo a variância dessa minha coluna? Você só simplesmente bota o quê? Ponto var. Essa é uma outra função que calcula variância. Então, você bota a coluna que você quer, ponto var. Então, aqui a minha variância deu 69,32. Se você for parar para considerar, realmente deu uma variância, assim, alta, né? Então, existe uma distância um tanto quanto grande da minha média para os pontos que ele está, né, ligando ali. Ligando não, que ele está ali, que estão espalhados na minha distribuição. E aí, ó, vocês também podem calcular o desvio padrão, que você faz do mesmo jeito. O nome da coluna que você quer pegar, desvio padrão, ponto .std. E aí eu tenho um desvio padrão de R$ 8,33. Né? E realmente, assim, se for para pensar, realmente é um pouco grande, né? Porque você meio que... Você sabe que quanto mais próximo do zero, significa dizer que ele vai... Seus dados estão mais organizados, estão mais ali conjunto, né, digamos assim, eles estão mais próximos da média, e dele, quanto mais distante de zero, é como se eles estivessem mais espalhados. Entendem? Aí também temos uma função de calcular min e max, né, então do mesmo jeito, pega o nome da coluna que tu quer, ponto min ou ponto max, então aqui vai servir para a gente pode tirar uma amplitude total da minha distribuição, ele realmente vai me mostrar ali a diferença que eu tenho entre os dois extremos. Então, aqui eu tenho o menor valor que pagaram, né, o menor valor que o consumidor pagou ali foi de R$66, né? E o maior valor foi 130. Aí também temos como calcular a mediana. Então,
ponto median, e ele vai me retornar ali a metade da minha, onde divide a minha distribuição em 50%, tá? Então, ele realmente, vocês podem perceber, ó, que a minha média e a minha mediana, elas são bem próximas, ó, a minha média deu 94,42 e a minha mediana deu 94, quase R$ 95. E também temos como calcular moda. Gente, tem como fazer tudo aqui, né? Tem como fazer tudo. Então, a gente vai ver qual foi o valor que mais se repetiu. Então, o valor que mais foi cobrado do mês de agosto foi de R$ 95. Então, as pessoas pagaram bastante esse valor aqui. Mas aí vocês podem perguntar, mas não tem outra maneira de fazer mais fácil sem precisar estar, sabe, botando um? Tem. Só que não vai ter todos, né? Todas as funções, tipo moda, mediana. Tem uma função chamada ponto describe, que ele vai me retornar ali todas as minhas, assim, vamos dizer assim, a gente pode fazer uma análise descritiva só botando ponto describe. Então, bota o nome do seu data frame, especifica entre os colchetes qual é a coluna que tu quer te fazer essa descrição dos teus dados, ponto describe. Não precisa colocar nada dentro dos parênteses, bota isso e vai achar. Mas também tu pode tirar o teu, vamos dizer assim, tu pode tirar fazer resumos estatísticos de várias outras variáveis do teu data frame. Claro que se tivesse, né, outras variáveis que tenham valores numéricos, né, aceitáveis, então ele poderia calcular. Então, como vocês podem ver, tá vendo porque o valor de compra ela é um problema? Porque eu não tenho os valores que foram praticados pelas refinarias quando os proprietários que ia fazer a revenda comprou. Quanto foi que esse proprietário pagou? Não tem. Então, eu não tenho como dizer absolutamente nada do valor de compra pago pelos nossos queridos revendedores dos postos de gasolina. Então, aqui, ó, se eu tivesse mais variáveis que fosse do tipo float ou inteira, acredito eu, então ele iria me mostrar todo um resumo de várias variáveis, né? Aí uma tabela com várias variáveis, com as variáveis do meu data frame, com todas essas coisas. Então, a quantidade de elementos é essa, a média é essa, o desvio padrão é esse, o menor valor foi esse. Onde é que eu divido 25% da minha distribuição? Está dividida em 25% da distribuição, que seria, eu acho que o primeiro percentil, acho que é gente, eu esqueci. Aqui é a mediana, aqui é o terceiro percentil, eu acho. Percentil não, quartil. Aqui é o primeiro quartil. E o máximo de valor que foi pago. Certo? Aí, a gente pode fazer o quê? Tá, mas a gente está vendo aqui só um valor, mas o que a gente pode, como é que a gente visualiza isso, né? Então, como a gente já rodou o pacote lá do Matplotlib, ele já fornece funções que você pode estar aplicando no teu data frame. Então, como a gente está analisando o valor de venda dela, o valor de venda desse data frame, então a gente vai lá e a gente tem uma função chamada .hist, que ele vai servir para fazer o quê? Para me dizer qual é quer dizer, como é que está a minha distribuição. Então, ele vai me retornar um histograma. Então, aí, ó, se eu rodar, que eu estava rodado isso aqui antes, então vocês podem ver que a minha distribuição, ó, ela está um pouquinho desorganizada. Eu posso ver que realmente o menor valor fica aqui, ó, antes de R$ 70. E o maior valor, o máximo de valor que foi cobrado foi de 130. Então, vocês podem perceber que realmente a média condiz aqui, tá realmente bem aqui no meio, dá realmente 94, alguma coisinha, 94,50. E essa aqui é uma primeira visualização que a gente pode ter da nossa variável, se a gente quisesse analisar. Outra coisa interessante que a gente pode fazer também seria calcular a correlação, né? Que seria importante você ver quais variáveis têm correlação. Quais variáveis têm relação com outras variáveis. Então, por exemplo, como esse data frame ele não tem outras variáveis assim que eu poderia estar analisando, então eu não tenho como calcular a correlação do meu valor de venda com outra variável. E essa função aqui é só exatamente desse jeito, .cor.
.core. E aí você joga aqui, pega aqui o nome do seu dataframe.core e ele vai te retornar uma tabela com todas as correlações assim, como se fosse todas as combinações possíveis do teu data frame, né, de todas as variáveis com todas as variáveis, né, mas isso se elas forem do tipo numéricas, né, elas tinham que ser numéricas. Então, vocês podem ver que, obviamente, né, valor de venda, ela está altamente correlacionada com ela mesma, então, tanto que ela tem um valor de 1, e você sabe que ela varia de -1 a 1. Tá. E aí, eu queria, aí a gente pode pensar no seguinte, a gente quer ver como que eu posso dizer? A gente quer ver se existe alguma relação entre a data que foi coletada, esse preço praticado para o consumidor, com o valor que foi cobrado a ele. Será que existe alguma correlação entre essas duas variáveis? Eu sei que a data é uma variável de tempo, né? E aqui no data frame ela está como um caractere tipo dado, né? De data mesmo, data. Então, aí a gente pode utilizar um outro artifício, né, que a gente pode estar vendo, pode estar analisando, que é uma plotagem chamada tipo scatterplot. Os scatterplots, eles são gráficos de dispersão, que ele vai procurar analisar duas variáveis, objetivando ver se existe uma relação entre essas duas variáveis que tu está analisando, tá? Então, elas podem ter um comportamento, digamos assim, ascendente, descendente e nenhum tipo de comportamento, que é o que acontece aqui. Deixa eu mostrar aqui uma guia. Deixa eu mostrar na tela toda que é melhor. Ó, por exemplo, se a gente estivesse analisando... Vocês estão conseguindo ver? Aqui? Sim ou não? Sim ou não? Sim? Pronto. Então, por exemplo, se a gente estivesse analisando um gráfico, um scatterplot, por exemplo, a gente poderia ter três tipos de comportamento, que seria o que não tem correlação, uma correlação ascendente, né? Vocês imaginam como se fosse uma reta de uma função afim e aqui está cortada essa foto, mas aqui uma relação negativa, né? Quando você aumenta uma variável, a outra tende a ir na direção contrária, ela decresce. Então, ó, o caso aqui que a gente está vendo, ela forma uma nuvem, ela nem tem um comportamento crescente com o passar dos dias, aqui embaixo está aqui os dias, né, todos os dias do mês, e aqui no eixo Y a gente tem os preços. Então, como vocês podem, né, ver, então, se vocês tivessem um entendimento, né, agora você já tem, então, eu estou vendo que há uma nuvem, não tem um comportamento, tipo assim, os dados não estão crescendo, não estão decrescendo, eles estão totalmente espalhados. E isso conclui para nós o quê? Conclui que não existe a relação entre dia e valor de preço. Olha como isso é bem simples. A gente tirou isso, porque não importa o dia que a pessoa que foi lá fazer a pesquisa coletou, ele vai ter um preço independentemente do dia. Então, ele pode ser grande, pode ser baixo, enfim, vai variar muito. Então, não tem nenhum tipo de relação essas duas variáveis, né? Mas isso aqui seria, caso vocês quisessem analisar esse tipo de coisa. Outro tipo de artifício que a gente pode estar utilizando é um gráfico de barras, né? Mas aí, os gráficos de barras, eles são, ou então um gráfico de pizza, eles são mais utilizados entre as variáveis do tipo qualitativas, né? Como vocês devem lembrar lá de segunda-feira que eu falei. E aí eu queria saber como é que estava essa, como eu posso dizer isso? Como é que estavam as minhas variáveis qualitativas? No caso, eu peguei a região sigla, né, que ele vai mostrar apenas por regiões, né, que tem Sudeste, Sul, Nordeste, Norte e Centro-Oeste. Só tem esses 5 valores. Como é que está um gráfico de barra dele? Então, para você plotar um gráfico de barra, você vai digitar PLT, né, que é aquele apelido lá que a gente colocou lá no começo, quando a gente ponto bar, e aí ele tem que receber obrigatoriamente 2 parâmetros,
que um é, é as barras que você quer levantar, e 2 é as alturas desses parâmetros. Eu não falei, né? Eu não falei sobre essa função aqui, que se chama value counts. Mas o value counts é uma função que vai contar para mim a quantidade de valores repetidos que tem no meu data frame, tá? Então, se eu colocasse aqui, eu quero que tu conte para mim a quantidade de valores que tem de região sigla. Eu já sei que vai ter 5 valores. E aí, se for rodar, ó, tá vendo? Ele vai me retornar aqui, na região... Gente, sudoeste. Gente, eu nem sei, mas eu esqueci. Sudoeste, temos 7.012 observações que foram feitas, ou seja, teve mais, assim, no caso, foram mais coletadas informações dessa região do que nas outras regiões. E como vocês podem ver aqui no nosso gráfico de barras, você realmente percebe que tem mais dados aqui do que nos outros. Mas também eu posso fazer isso utilizando o gráfico de Pisa, né? Isso aqui já vamos dizer assim, como se fosse um script pronto que eu peguei. E ele também está lá na documentação da linguagem. Se vocês quiserem também, como eu falei, vocês têm que dizer, eu quero? Tá, eu vou lá e vou disponibilizar para vocês todo esse script para vocês, juntamente com o script do Otávio, para poder vocês entenderem melhor, se vocês quiserem praticar. É um gráfico de pizza, que se chama ponto .py. Então, você usando a função ponto .py, ele vai te plotar um gráfico, ele vai plotar um gráfico de pizza. E a gente percebe assim, fica bem melhor de visualizar do que dessa maneira aqui. Né? Então, existem maneiras melhores de fazerem visualizações com alguns certos tipos de dados. Então, nesse caso, você consegue perceber que essa fatia do Sudeste tem mais participação do que das outras, ou seja, foi feita mais coletas aqui de preços nessa região do que nas outras. Tá? Então, é isso que eu tenho para falar para vocês. Alguém ficou com alguma dúvida sobre... Alguém não entendeu? Alguém quer que eu fale alguma coisa, ou algo que eu já falei que não entendeu? Gente... Alô, gente, acorda. Bem, como ninguém não falou nada, eu não sei se é por vergonha ou algo do tipo, eu vou estar passando aqui a presença para vocês, tá? Deixa eu pegar ela aqui. E aí, gente, eu queria que vocês fossem muito sinceros em responder ela, porque aqui ela contém uma parte do meu trabalho para os encontros universitários, então seria muito importante que vocês respondessem com veracidade, tá? Deixa eu parar aqui a gravação.